A Serra da Mantiqueira possui uma natureza maravilhosa, com lugares de acesso relativamente fáceis. Além de muita paisagem, há um outro privilégio que a Mantiqueira oferece. Ideal para idosos, crianças e adultos de todas as idades. Se você quer aprofundar o seu contato com a natureza e conhecer opções de passeios para curtir com toda a família, fica comigo até o final desse vídeo, porque vou te mostrar como você pode ter uma vivência em conexão com a biodiversidade junto de seus pequenos. Boas-vindas ao meu canal, me chamo Pedro Ribeiro, sou educador ambiental e instrutor de observação de aves e atuo aqui na Serra da Mantiqueira. Uma dificuldade que eu vejo, até mesmo com certa frequência aqui na região, é a dificuldade que as pessoas têm de encontrar opções de passeios para realizar com as crianças. Mas há excelentes opções de passeios dentro do segmento da observação de aves, seja como uma atividade de lazer ou de turismo aqui em São Bento do Sapucaí. Inclusive, apesar de ser específico quanto à cidade de São Bento, que é onde estou, você pode entender as características dos lugares que eu vou apresentar daqui a pouco para visitar em outras cidades que for. Eu separei o conteúdo desse vídeo em 4 partes, para você entender o que é a observação de aves, porque acredito que essa seja a mais indicada para toda a família, onde passarinhar em São Bento do Sapucaí e quais critérios você precisa considerar se for escolher passarinhar em outros lugares. Porque independente de onde você for, se você conseguir observar as aves e reconhecê-las, um deck como esse pode se tornar uma diversão por horas para você e para todas as crianças que estiverem com você. Isso porque a observação de aves é uma prática de absoluta contemplação da biodiversidade em sua volta. Além de observar os passarinhos, você passa a entender a relação que as espécies têm com os ambientes que elas estão. Assim, aquela paisagem que parecia ser estática passa a ser dinâmica, apenas por você compreender a natureza que está próxima de você. E mesmo que esteja parado, pode experimentar diversas emoções, pelo simples ato de observar a natureza à sua volta e entendê-la. Em poucas palavras, isso já é um breve resumo do que é a observação de aves. Que a propósito, ela só acontece quando você consegue identificar as espécies. E por que eu acredito que essa seja a atividade mais indicada para toda a família? O fato da atividade ser tão dinâmica e exigir pouco esforço físico a torna ideal para um grupo de pessoas de diferentes faixas etárias que têm diferentes dificuldades em se mover, diferentes limitações físicas. Até porque muitos lugares você só vai conhecer por causa dos passarinhos que deseja observar por lá. E além de conhecer diversas áreas e as suas singularidades, vai aproveitar onde está. Usufruir de todas as boas sensações que o ambiente pode te oferecer. É a ideia de caminhar menos para aproveitar mais. Não sei se você já passou por isso, mas como eu atuo com ecoturismo, eu vejo com uma certa frequência até as pessoas se hospedarem em pousadas que estão cercadas por uma natureza maravilhosa, muitas vezes até mesmo na propriedade. As pessoas não sabem como aproveitar o lugar, o espaço que elas já escolheram para ficar durante sua estadia. Isso pode até se tornar uma frustração, dependendo da experiência, né, com o deslocamento e tudo mais. E quais lugares que eu recomendo você passarinhar aqui em São Bento do Sapucaí para aproveitar com toda a família? O primeiro lugar, sem dúvida, é o deck, às margens do rio Sapucaí Mirim. Um baita lugar especial que você consegue observar até mesmo muitas espécies à altura dos olhos durante o voo que elas fazem sobre o rio. Isso para não dizer sobre a mata ciliar, que é essa vegetação que contorna os corpos da água, estão muitas vezes na beira de rios e lagos. E essa vegetação é o habitat natural de muitas espécies. Entre elas, algumas comuns de se observar são o tchê-sangue, o corocoró, o martim pescador, um pitiguari, beija-flor de orelha violeta, viuvinha, essas e muitas outras que vão variar conforme o lugar que você estiver. Mas essas que estou trazendo especificamente são aquelas que a gente consegue observar com certa frequência na mata ciliar que está próxima ao deck, aqui em São Bento. Em segundo lugar, o que não pode faltar é o belvedere do Serrano,
um lugar assim mágico para se observar aves, principalmente ali para quem também deseja observar o nascer do sol e já aproveitar as melhores 3 horas do dia, que é o momento no qual as aves estão em maior atividade, para observá-los. A atividade também pode ser feita no período da tarde, e se o clima estiver um pouco nublado, será espetacular para você observar maior número de espécies. Para finalizar as opções, um passeio com caminhada leve, próximo de áreas alagadas, no bairro da Toca. Este bairro está em um vale próximo à Serra da Balança. A vista de todo o vale é encantadora. A atividade é feita por estradinha de terra e excelente para crianças, assim como idosos. De todas as opções que eu apresentei aqui, esta é com certeza aquela que você vai mais aproveitar a prática da observação de aves, por conta da facilidade da caminhada, mas também a facilidade de encontrar diferentes espécies por diferentes ambientes, que são os ambientes que você passa durante esse passeio. Muitas aves podem ser observadas de perto e, dependendo do horário, é possível ver uma grande variedade de rapinantes também. E para você que está assistindo esse vídeo e deseja passarinhar em outro lugar que não seja em São Bento, é preciso você considerar esses critérios para escolher os melhores lugares em outras cidades que você deseja observar as aves. Isso principalmente se estiver com crianças. Primeiro, prefira lugares de fácil visualização das aves, como decks que estejam próximos às copas das árvores, mirantes e áreas abertas. Isso é importante até para você conseguir ver espécies e mostrá-las aos pequenos, principalmente se tiver sem um instrutor, que pode facilitar tudo isso para você. Lembrando que se você está sem instrutor, é muito importante você identificar as aves, porque sem a identificação, as práticas, as sensações que você pode ter nessa interação com a biodiversidade, ela não acontece. Uma boa dica é procurar lugares próximos a lagos, que são muito interessantes para a biodiversidade. Assim como eu falei no primeiro lugar que apresentei aqui de lugares para passarinhar em São Bento. Um deck que esteja ali às vezes próximo à margem de um rio, ou um mirante que seja, um banco, um lugar que você tenha acesso a essa mata ciliar, vai favorecer muito você ter uma experiência realmente significativa. A caminhada ela precisa ser mínima e sem obstáculos, até mesmo para você não tirar o foco da observação de aves e ter que ficar prestando atenção nos desafios do próprio caminho. Se você está começando nessa prática, evite observar aves em bordas de florestas ou até mesmo em trilhas, porque isso exige mais conhecimento técnico e pode ser frustrante caso você não tenha essa experiência ainda, né, esse domínio da prática feita nesses ambientes. Em quarto, o lugar que você escolher observar aves precisa ser seguro, né, claro, e com pouco fluxo de pessoas. Todos esses critérios estão de acordo com os lugares que eu apresentei nesse vídeo para observar aves aqui em São Bento do Sapucaí. E se você deseja saber como contratar os nossos passeios para realizar uma passarinhada junto de um instrutor, eu vou deixar o meu site aqui na descrição do vídeo para você conhecer essas opções de passeios. E caso você não tenha equipamentos, está tudo certo, a gente disponibiliza durante a prática para melhor aproveitamento da experiência como um todo.